Por dentro da notícia. No segundo sábado deste mês de novembro do Ano da Graça de 2025, início do primeiro Festival de Cinema em Itatiba. Luiz Bocchini, satisfação. Gostaria que você falasse da expectativa, dias 8 e 9 de novembro, um evento a ser realizado pela primeira vez na cidade. Olá a todos. Bom, o primeiro Festival de Cinema de Itatiba acontece sua primeira edição. A gente está muito contente com a expectativa. São 14 filmes de curta-metragem na programação. A gente tem duas mostras, uma mostra com filmes de Itatiba, que é a Prata da Casa, e a mostra Janela Aberta com filmes de todo o Brasil. Bom, falando dos filmes de itatibenses, primeiramente, né? A escolha, conte-nos tudo, não escondas nada. Então, a gente abriu inscrição para filmes de todo o Brasil, inclusive os filmes de Itatiba. A gente teve 559 filmes inscritos. E a gente fez o convite também para os filmes que foram realizados com a Lei Paulo Gustavo. Então, aqueles que não viram a inscrição, a gente fez o convite. E alguns filmes ficaram de fora, a gente já tem material para uma segunda edição. Muita coisa interessante. Itatiba é um berço fértil para o cinema, ainda mais quando tem essas políticas de lei de incentivo. E muitas produções independentes também feitas com baixo orçamento, tem muita coisa legal sendo feita aqui em Itatiba. Então, nos fale um pouquinho mais, Luiz, com relação a essas produções itatibenses, o número, né, total de inscritos e quem vai participar dessa primeira mostra. Os filmes de Itatiba estão organizados nessa mostra Prata da Casa. No dia 8, a gente tem 4 filmes de Itatiba, e aí tem documentários, tem a ficção do Damascedo, que é uma produção do Toninho Brunhara. A gente tem o filme do Beto Sporkins, o Atmo, que é uma super produção. A gente tem o filme da Ivone Damares, que é um documentário ensaístico, também muito interessante. E a gente tem o da Helena Cury e do Felipe Lassi, que é o Elo Partido, que também é um documentário. Então a gente está vendo que Itatiba tem uma certa vocação para o documentário, assim, uma busca por uma identidade através dessas produções. E no domingo a gente tem o Cidades Irmãs, o qual faço parte da produção, e o Fotógrafos da Família Parodi, do Rogério Scavone. Perfeitamente. Bom, os Fotógrafos da Família Parodi foi em Fronteiras, né? Espetacular participação, inclusive lá na Itália. Luiz Bocchini, como que foi para vocês organizarem um primeiro festival de cinema na cidade? Então, isso parte de uma vontade antiga minha. Eu já trabalhei em outros festivais menores, festivais maiores, e surgiu a oportunidade com a Política Nacional Aldir Blanc de eventos para serem produzidos na cidade, eventos culturais. Eu trabalho com cinema como realizador, então achei que seria interessante, porque o festival de cinema, existem muitos no Brasil, são lugares únicos onde a gente tem contato com a produção independente do cinema brasileiro. Você não encontra em streaming, você não encontra nas salas de cinema, é só nos festivais de cinema. E o nosso intuito aqui é iniciar uma tradição de ter esse festival anualmente, para que o público itatibense possa ter contato com essas obras, que são obras muito interessantes e diversas e plurais. A gente está trazendo aqui filmes de Roraima, filmes de Brasília, tem aqui de pertinho de Campinas, mas são filmes que contam histórias num formato mais curto, né, que é do curta-metragem, muito interessantes para o povo de Itatiba poder entrar em contato. Assim. Bom, Luiz Bocchini, a gente percebe, né, que a dificuldade, como você citou, é assistir essas obras, esses filmes. YouTube era um canal, né, propício a isso, mas nem tudo pode ser colocado no YouTube. Esses festivais têm importância, mas para a realização do festival a dificuldade é grande, afinal de contas o custo é elevado. Então, o que faz, né, você e a sua equipe de trabalho irem a fundo, proporcionando essa oportunidade para os itatibenses acompanhar um pouquinho mais os curtas-metragens? Eu acho que existe um circuito paralelo que a gente não tem muita noção do número de festivais que tem no Brasil, todos eles realizados com muito amor,
com muita marra, igual o nosso está sendo produzido. E é uma vontade de fazer com que as pessoas assistam aos nossos filmes e também uma oportunidade dos realizadores daqui de Itatiba terem seus filmes exibidos numa sala de cinema. Certo. Porque muitos festivais, eles são um projetor, uma tela, cadeira, às vezes numa praça pública, que é uma experiência interessante também, mas acho que o realizador vê o filme dele passando, ele convidar a equipe do filme dele, o público dele para vir assistir o filme dele comendo uma pipoca na sala de cinema, aqui no cinema mais antigo em funcionamento na cidade, eu acho que é uma experiência incrível, assim. Bom, lembrando, né, que o Festival de Cinema de Itatiba será realizado pela primeira vez aqui no Itatiba Shopping, na Jorge Tibiriçá, número 55. Agora, Luiz, vamos lá, com relação aos horários e com relação à participação do público, por favor. Bom, as sessões começam às 18 horas, então um pouco antes disso o público já pode chegar para retirar o ingresso, vai ser retirado na hora. O festival, assim, ele está recheado de filmes, então a gente vai ser bem criterioso com questão de horário. A gente tem a sessão das 18 e das 19h20. E depois disso a gente tem o debate, às 21 horas. É a mesma estrutura para o sábado e para o domingo. Domingo é o mesmo horário, 18 horas? Domingo é o mesmo horário, 18 horas, e depois sessão às 19h20, seguida de debate também. E a gente quer convidar todo o público, né, para estar aqui prestigiando os filmes, tanto os filmes de Itatiba, quanto ter a oportunidade de assistir esses filmes brasileiros. E a gente espera que todos venham prestigiar. Vamos lá, falando um pouquinho mais do curta, né? A produção, a gente sabe, totalmente independente, é um trabalho que a gente fala de muita dedicação de quem o realiza, dos atores que são convidados, muitos deles, né, a maioria deles não profissionais, né? A duração, conte-nos como que é a realização de um curta. Bom, a gente tem dezenas de formas de realizar um curta, né? Desde juntar os amigos no final de semana e gravar sem nenhum dinheiro, porque alguém tem uma câmera ou um celular bom, até os meios de financiamento, e aí são diversos, né? O PROAC aqui no estado de São Paulo financia tem diversas linhas de financiamento para curta-metragem. E as cidades aqui do entorno, as cidades do Brasil, muitas delas têm lei de incentivo à cultura que dão aportes em torno de R$30 mil para a produção desses curtas. Então, a gente tem de tudo, assim, tem desde filmes com dinheiro, às vezes tem filmes até com mais dinheiro. Pela regra da Ancine, que é a agência reguladora do cinema, são curtas-metragens, filmes de até 15 minutos. Correto. Então, a partir dali são médias-metragens. Então, a gente tem de tudo. Muitas vezes também... por exemplo, até comentou de elenco, né? Tem muitos atores, até atores de teatro, atores de cinema, atores de novela, que se interessam por ter um portfólio maior, né, dentro dessa parte do cinema e acabam aceitando convites para participar de produções menores. Sim. Que às vezes o total da produção não pagaria o cachê dele, mas ele topa pelo projeto, assim. Então a gente tem muitos casos interessantes no Brasil com relação a isso. E é isso, eu acho que o curta-metragem, ele antigamente ele era o formato para quem estava iniciando, mas a gente tem um movimento de curta-metragistas, que a gente chama, que são pessoas que passam a vida fazendo curtas-metragens, não fazem longas. Então tem uma diversidade muito grande, assim. No Brasil são produzidos centenas de curtas-metragens por ano. Com a Lei Paulo Gustavo 2024, a gente teve ainda mais filmes sendo produzidos nesse sentido. E com a Política Nacional Aldir Blanc, algumas prefeituras e estados estão fazendo também incentivo para curtas-metragens. Então a gente tem aí por uns bons anos várias ideias sendo financiadas e saindo do papel. Luiz Bocchino, você como produtor, realizador, nos fale com relação aos temas que são abordados nesses curtas-metragens. A diversificação é enorme, né? Sim. Mas são temas que caem no gosto do público, consequentemente motivos para reflexão.
Exatamente. A gente tem aqui, são 14 filmes, então são 14 temas e 14 histórias diferentes. A gente tem dentro dos gêneros, a gente tem bastante coisa interessante. Assim, a gente tem desde o documentário histórico, a gente tem documentário ensaístico, documentário de viagem, mas também dentro da ficção a gente tem road movie, a gente tem terror, tem suspense. Então a gente montou a curadoria, a equipe de curadoria montou a programação pensando justamente em trazer uma diversidade de olhar. Não é só filmes de comédia, por exemplo. A gente tem, cada filme vai trazer um pouco de suas características. O filme de abertura, por exemplo, é muito interessante, é uma animação feita toda em tinta mesmo, uma coisa bem analógica, que é uma narrativa indígena. Então, assim, a gente tentou trazer também uma pluralidade de olhares e abordagens que é o que o cinema brasileiro tem de mais importante principalmente dentro do cinema independente, que são olhares diversos para dentro das suas histórias. Bom, Luiz Boqueiro, então fica o convite à população itatibense, tem que chegar na hora, antes das 18 horas, e no escurinho do cinema, longe de qualquer problema, acompanhar essas grandes obras em curta-metragem. Maravilha. Convido a todos também para seguirem nossa página no Instagram, onde tem a programação completa, que é Cinema Itatiba, e a gente espera vocês aqui com muita alegria e com a expectativa de que todos se divirtam. E como frisamos, não há necessidade de inscrição prévia para a participação. Então é só chegar aqui no Itatiba Shopping Center, na Jorge Tibiriçá, e ocupar, né, os lugares. São 120 lugares, então cheguem cedo para retirar o ingresso, a equipe já vai estar aqui distribuindo o ingresso e estamos esperando vocês.